Pronto, agora vamos. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, a função administrativa, segundo o Fayol, era a função mais importante que Fayol, né, achava, e é o que faz a empresa rodar. Então, todas as outras funções, elas só existem porque existe a função administrativa. Porque a gente planejou, porque a gente organizou, porque a gente comandou, coordenou e controlou. Então, essas eram as funções básicas da empresa, segundo o nosso querido amigo Fayol. Olha só, pessoal. Segundo Fayol, nenhuma das 5 funções tem o encargo de formular o programa de ação geral da empresa, de constituir o corpo social, de coordenar esforços e harmonizar os atos. Essas atribuições constituem outra função designada pelo nome de administração. Esse é um trecho do livro, né, de Fayol. Ele diz que... Alguém está com o áudio ligado. Dá para eu ver aqui quem é. Fechou. Então, essa visão de Fayol sobre as funções básicas da empresa, ela é considerada por muitas pessoas ultrapassada, certo? Mas, na prática, ela deve ser contextualizada historicamente para uma análise mais adequada, né, da teoria clássica da administração, né? Hoje, né, as funções elas recebem o nome de áreas, né? As funções administrativas elas recebem o nome de administração geral. As funções técnicas, produção, manufatura, operações, né? A função comercial, ela hoje é a área de venda, de marketing. A função de segurança passa por um nível mais baixo, né? Ela é totalmente operacional, onde também a área de recursos humanos surgiu depois, a área de gestão de pessoas, né? Que vai ser a nossa próxima teoria, que é a teoria das relações humanas, que eu acho a teoria mais espetacular das teorias para a gente estudar um pouquinho. Mas aí, ó, na prática, né, não houve muita mudança, mas uma ampliação, né, do escopo das ações planejadas e executadas cada uma das áreas. Se você perceber, cada uma dessas áreas hoje elas representam dentro da empresa, elas estão dentro da empresa, só que de uma forma diferente. Por isso que a pergunta que foi feita aí, então quer dizer que hoje a gente trabalha seguindo a teoria clássica da administração? Talvez. Talvez. Existem empresas que sim, existem empresas que não, porque existem outras teorias que nós vamos estudar lá para frente e vocês vão perceber que a gente, hoje em dia, pega um pouquinho de cada. Então, Fayol, ele dizia que a função administrativa é a mais importante. Então, quais são as funções mais importantes? Prever, organizar, comandar, coordenar. Essas são as funções mais importantes. Prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Essa é o que nós chamamos de POCCC. E que, a partir de hoje, quando eu falar POC3, você já sabe que eu estou falando de P de prever, P de prever, O de organizar, e o C3 é porque são 3 Cs: comandar, coordenar e controlar. Fica até mais fácil da gente aprender e para a gente entender e decorar essas funçõezinhas. Então, quando eu falar POC3, vocês já sabem do que eu estou falando. Ok? E aí, pessoal, uma coisinha interessante que também... deixa eu voltar aqui. Uma coisinha interessante é que Fayol, ele definia, né, ele define a administração como realização das atividades administrativas, que, segundo ele, é o POC3. Certo? E essas funções administrativas, ela envolve elementos da administração, as funções do administrador.
Prever, que é o mesmo que planejar. É uma tentativa de visualizar o futuro, certo? E, consequentemente, a gente definir um plano de ação para que a gente possa cumprir o que a gente está pensando em fazer. Exemplo bem prático. Nós estamos numa crise onde a gente não sabe o que vai acontecer próxima semana. A gente não sabe se a gente vai vencer esse vírus próxima semana. A gente não sabe se ele vai se proliferar. A gente não sabe se ele vai ser contido. Mas aí, o que foi que as autoridades hoje fizeram? Eles tentaram adivinhar o futuro, planejar, fizeram uma previsão. Então, a previsão deles é que do dia 6 ao dia 20 é onde o Brasil vai ter o pico de contaminação. Para que isso não acontecesse ou fosse minimizado, há 15 dias atrás, ele disse, olha, a gente tem que ficar em casa. Quer dizer, as autoridades sanitárias, elas tentaram visualizar o futuro, que é o famoso achatar a montanha. E vocês têm tanto ouvido aí falar que é guerra, discussão nos grupos de WhatsApp. Isso foi um planejamento, eles tentaram prever o que está acontecendo no futuro, certo? Outra função da administração, segundo o Fayol, é organizar. Organizar, pessoal, organizar é conjugar o duplo organismo da empresa. O duplo organismo. Qual é o duplo organismo da empresa? É o material e o social. Certo? Isso tudo a gente transforma esse plano em uma ação efetiva. É a ação que era falada por Taylor lá na administração científica. Então, organizar é você colocar em pratos limpos como é que você vai agir. Eu vou agir da seguinte forma. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Eu organizo o que eu vou fazer. Depois é comandar. Comandar é dirigir e orientar os empregados para que as tarefas sejam executadas. Isso aí é comandar. Lembra do filme que vocês assistiram? Lá no filme que vocês assistiram, tinha uma pessoa que ficava comandando as ações. Então, a cada tempo, quando Charlie Chaplin queria ir para algum determinado local, aparecia a figura do supervisor comandando o trabalho, dizendo, volte para o trabalho. Você tem sua meta, você tem que terminar o seu trabalho. Você não pode ficar fazendo a vadiagem sistemática, que a gente falou na teoria passada. Isso é comandar, supervisionar, dirigir e orientar. Dizer, olha, você vai fazer assim, assim, assado. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Juízo. Comandar. Tem também, né, o segundo C, que é coordenar. Coordenar é você unir, harmonizar, ligar todos os atos e todos os esforços das pessoas. Então, é você pegar o que as pessoas têm de melhor e colocar para a execução do trabalho que você vai fazer. Isso é coordenar. É você colocar as pessoas certas no momento certo, é você ver o ritmo de trabalho, ditar o ritmo de trabalho. Isso é coordenar o trabalho. Coordenar também é, vamos lá, hoje a gente tinha que produzir quantas peças? A gente tinha que produzir 30, nós produzimos 20. O que foi que aconteceu? O que é que está faltando? A gente vai ter que fazer uma nova organização, a gente vai ter que refazer nosso planejamento, ou é uma máquina que precisa de uma manutenção? Então, isso é coordenar. E, por último, controlar. O que é controlar? Verificar os aspectos que permitam que tudo que foi planejado, que tudo que foi organizado, ocorra segundo segundo as regras que a gente colocou.
que tudo aconteça de acordo com as ordens que é dada pelo comando. O comando não dirige e orienta? Então, o controle vai dizer, olha, está seguindo da forma como foi previsto, organizado e segundo o comando mandou? Então, isso é controlar. Então, essas são as cinco, né? São cinco palavrinhas que a gente não pode esquecer. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. POC3. Então, veja só. Esses elementos, ela constitui, né, o chamado que nós chamamos de processo administrativo. E é localizável, ela é visualizáveis, né, são visualizáveis, no trabalho do administrador, de qualquer nível hierárquico. A gente vai ver os níveis hierárquicos lá na frente, e você vai ver que essas três palavrinhas, ela funciona tanto no nível estratégico, como no nível tático, como no nível operacional. Certo? E ela é essencial para a administração. Então, apesar que a gente vai estudar inúmeras teorias daqui para frente, mas essas cinco palavrinhas vão nos acompanhar o resto da nossa vida. Certo? Agora é o seguinte, Fayol, ele dizia que tinha uma proporcionalidade nas funções. Porque dentro da empresa, não existe só as funções administrativas, existem as funções que não são administrativas. As funções administrativas é o POC3. Existem as outras funções que nós já vimos aqui atrás, né? Que são essas funções aqui que a gente já viu aqui atrás, que são as funções técnicas, comerciais, financeiras, segurança e contábeis. A proporcionalidade delas, Fayol dizia que ela era cerca de meio a meio, sendo que as funções administrativas, que é o POC3, ela fica para os níveis mais elevados da empresa. E as funções não administrativas, elas ficam para os níveis mais baixos dentro da empresa. E quando a gente fala isso, essas funções ela é proporcional, né, ao nível hierárquico ocupado pelo trabalhador. Ela se reparte por todos os níveis da hierarquia da empresa. E ela não é privativa da alta cúpula, ela não é privativa só de quem está lá em cima, não. Em outras palavras, a função administrativa, pessoal, ela não está somente na estratégia da organização, não. Mas ela fica presente em todos os níveis hierárquicos e de forma proporcional. Então, lá na hierarquia, quanto mais elevado o nível, a gente utiliza as funções administrativas, como também, quando o nível é mais baixo, a gente usa as funções não administrativas. E aí, vocês percebem que os estudos de Fayol, ele fica muito atual. Inclusive, alguém já está se vendo dentro da organização dessa forma, através da pergunta que foi feita aí. E aí, pessoal, a gente... esse estudo é tão atual que as organizações, né, utilizam até hoje e algumas fazem algumas adaptações. Como eu falei para vocês, tem gente que pega um pouquinho de cada teoria para colocar aí. E aí, a partir desse estudo de Fayol, veio o que a gente chama de... Ele disse que toda empresa ela tem que ter alguns princípios que faz com que esses princípios sejam fundamentais e necessários para que a gente tenha uma gestão eficiente nas empresas. E aí, Fayol disse que a gente tem 14 princípios, que ele chamou de princípios gerais da administração. E aí nós temos o primeiro princípio, que é a divisão do trabalho. Olha, a divisão do trabalho não é novidade para vocês, porque a gente estudou divisão do trabalho também
lá na teoria científica. E aí, a divisão do trabalho, ela consiste na especialização de tarefas e de pessoas para aumentar a eficiência. Alguma novidade? Nenhuma. Para nós, nenhuma. Porque a gente já estudou isso. A segundo princípio geral, é autoridade e responsabilidade. Que autoridade é o direito de dar ordens e poder de esperar a obediência. É você receber a ordem e você ter responsabilidade para cumpri-la. E a responsabilidade, pessoal, ela é consequência natural da autoridade. Ela significa prestar contas. Certo? E elas devem ser equilibradas, autoridade e responsabilidade. Você não pode ter mais autoridade e menos responsabilidade. Como também você não pode ter mais responsabilidade e menos autoridade. Não, elas têm que ser equilibradas. Você tem que ter autoridade, mas você também tem que ter a sua responsabilidade. O terceiro princípio de Fayol é disciplina. Disciplina, pessoal, ela depende da obediência. Ela depende da obediência, ela depende da aplicação, ela depende da energia, ela depende do nosso comportamento. E também ela depende do respeito ao que foi combinado. Ora, se eu tenho a minha responsabilidade dentro da empresa, então, para eu poder alcançar o que a empresa quer que eu alcance, eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que eu tenho que obedecer e cumprir aquilo. Eu tenho que ter obediência. Eu tenho que aplicar o que a empresa quer que eu aplique. Isso se chama disciplina. Unidade de comando. Cada empregado ele deve receber ordens de um único superior. É o princípio, pessoal, da autoridade única. E isso é importante. E a gente vive isso vez por outra. Em casa, nosso pai e nossa mãe. Tem hora que você não sabe a quem você vai obedecer. Porque seu pai diz uma coisa, sua mãe diz outra. Sim ou não? E às vezes até a gente se a gente aproveita e sair, né? A gente chega em casa e diz: "Papai, eu vou para a festa de Wesley Safadão." Aí ele vai dizer: "Que conversa é essa?" Ele diz: "Mamãe já deixou." Ah, se sua mãe deixou, então beleza. Aí você chega para sua mãe e diz: "Papai, mamãe, eu vou para a festa de Wesley Safadão." Papai já deixou. Quer dizer, como você não tem uma unidade de comando, então fica fácil burlar isso aí, fica fácil não cumprir as regras, fica fácil não ter disciplina. A autoridade ela é questionável. Mas a partir do momento que você tem uma unidade de comando, só uma pessoa manda, morreu Maria Preá. O quinto princípio geral da administração é a unidade de direção. É uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tem o mesmo objetivo. Unidade de direção é uma pessoa só, que já está na unidade de comando, diz que caminho a gente tem que traçar. Unidade de direção. A gente não pode ter vários caminhos, não. A gente tem que ter um único caminho. Um plano só. E esse plano tem que ser conjunto para todas as pessoas que estão lá. O sexto princípio é subordinação dos interesses pessoais aos gerais. Certo? Os interesses geral da empresa, ela tem que sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. Certo? Então, tem que ter uma sintonia. Se eu estou na empresa por um objetivo, esse objetivo tem que ser coerente com o objetivo da empresa.
Ao passo que o objetivo da empresa também tem que ser coerente com o que eu estou querendo. Ora, você trabalha numa empresa protetora, você faz parte da Sociedade Protetora dos Animais e vai trabalhar numa empresa que não respeita o que a Sociedade Protetora dos Animais quer. Ora, aí a gente não tem uma unidade aí, não tem uma conexão de interesses. Então, você tem que trabalhar numa empresa onde você acredita no trabalho dela e que, a partir dos objetivos da empresa, você se veja como uma alavanca, como uma escada para que você também atinja os seus objetivos pessoais. Porque se não for, não dá certo. O sétimo é remuneração do pessoal. Opa, remuneração do pessoal não é novidade para a gente. Não é novidade para a gente. E a remuneração do pessoal, ela diz que deve haver uma justa e garantida satisfação dos empregados para com a organização e termo de retribuição. Você tem que ganhar o que é justo. Você tem que ganhar o que é justo. Nem mais e nem menos. O justo. O oitavo é centralização, certo? Que aí ele refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Então, a gente vai ver lá na frente centralização. Eu acho que eu já até falei na aula, falei já em centralização, descentralização, mas lá na frente a gente vai estudar mais. Mas o quê? Segundo Fayol, as decisões têm que ser centralizadas, só, né, através da unidade de comando, unidade de direção, e as decisões que vai nortear a empresa também tem que estar concentrada lá no nível estratégico. O nono princípio é cadeia escalar, e a cadeia escalar é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo, que tem a ver com a unidade de comando, princípio de comando. É igual na faculdade. A faculdade, lá nós temos a cadeia escalar. Nós temos a nossa diretora-presidente, dona Possídia, está lá, ela é a diretora-presidente. A partir da diretora-presidente, a gente tem os diretores das faculdades. Facisa, Faciagra, Fafopa. Da Facisa, que é a que a gente faz parte, nós temos a nossa querida amiga Maiana. Maiana é a diretora. Abaixo de Maiana, nós temos 3 cursos, as coordenações de 3 cursos. O curso de administração, o curso de contábeis e o curso de direito. No nosso caso, coordenador do curso de direito é nosso amigo Hélio. Depois de Hélio, nós temos os professores, que cada um tem a sua... Administração. Desculpa, é administração. Depois do curso de administração, nós temos os nossos professores, que sou eu, Dona Edna, Eduardo, quem é mais que é professor de vocês? É tanta gente que a gente não... Mas, enfim, são os professores. E, por último, tem vocês. Então, essa é a cadeia escalar que é formada pela faculdade. E, além disso aí, né, tem um pessoal de serviços gerais, tem um pessoal do administrativo, tem isso, tem aquilo, tem tudo. Mas essa é a cadeia escalar. Então, a diretora-presidente, ela manda nos diretores das faculdades, que tem uma autoridade em cima dos coordenadores, que tem autoridade em cima dos professores, e a gente tem autoridade em cima de vocês. Certo? A 10ª é a ordem, que é um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material humana. Então, é a ordem, a organização dentro da empresa. Tudo tem que estar na ordem, tudo tem que estar no seu lugar. A 11ª é a equidade, que é amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Quer dizer, você tem que tratar as pessoas com equidade. O que é equidade? Igual. Não tem ninguém melhor do que ninguém dentro da empresa. O que existe é a hierarquia. O que existe é cadeia escalar, mas ninguém é melhor do que ninguém. E a gente tem que tratar todo mundo com amabilidade. E a amabilidade é ser amável. A gente tem que e com justiça. Não é porque você é o presidente da empresa que você tem que humilhar quem está lá embaixo. Não. Você tem que trabalhar com justiça. Cada cada um no seu quadrado.
O 12º, pessoal, é a estabilidade do pessoal. A rotatividade do pessoal, ela é prejudicial para a eficiência da organização. Então, se a gente ficar trocando peças, entra e sai pessoas, admite pessoas, demite pessoas, admite pessoas, demite pessoas, isso faz com que a equipe não se sinta segura. E quanto mais tempo uma pessoa permanece no cargo, é bom para a empresa. Eu não sei se vocês já trabalharam aí em alguma empresa que começou a demitir e você todo dia trabalhar angustiado, com medo de ser demitido. Que é o que vai acontecer agora depois da pandemia aí. A pandemia, quando a gente voltar a trabalhar, que todo mundo lá, as empresas estão quebradas, as empresas vão passar por os ajustes e a gente vai sofrer um pouquinho porque a gente vai ficar ali com essa falta de segurança, de falta de estabilidade. Por quê? Porque a qualquer momento a gente pode ser demitido ou não. Mas aí a empresa ela tem que dar essa certa estabilidade, lógico, para que a gente possa trabalhar com mais calma. Inclusive, a gente vai estudar agora, quando a gente estiver estudando teoria da motivação humana, ele fala sobre isso, que é uma da necessidade humana, necessidade de segurança. Nós temos a 13ª, que é a iniciativa, que é a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. A gente tem iniciativa, é a gente ver qual é o objetivo da empresa e correr atrás dessa iniciativa. A gente não esperar alguém mandar, a gente não esperar alguém dizer como é que a gente tem que fazer. Então, é por aí. Outra coisa, o último aí, é a gente ter espírito de equipe. Harmonia. A gente ter união entre as pessoas. Porque a união das pessoas é uma grande força para as empresas. Sem união, nada funciona. É igual a turma da gente. A turma de vocês aí, eu tenho certeza que em determinado momento, eu lembro, eu disse na primeira aula, a primeira briga que vocês vão tiver é pela camisa. Teve alguém que gostou da camisa, teve gente que gostou da camisa. Aí já querem fazer outra camisa, eu sei que vão, no próximo período, vão dizer, vamos mudar a camisa, aí vai começar outra confusão. Quando vocês chegarem no quarto, quinto período, vocês vão começar a fazer, a estudar. Não, vamos fazer a nossa formatura, aí vai ter outra confusão, mas tem que ter espírito de equipe, porque o objetivo de vocês é um só, é terminar o curso. Ok? Então, esses são os 14 princípios gerais de Taylor. São os 14 princípios gerais dele. E aí, pessoal, é o seguinte. Eu acho que a aula vai cair de novo, mas aí eu vou fazer o seguinte. Vou encerrar a aula hoje por aqui, porque a gente já usou aí já 40 minutos, mais 40 minutos. E aí, na próxima aula, a gente continua. Na próxima aula, a gente vai continuar aí com a divisão das funções. Essa aula eu vou jogar agora lá no grupo para que vocês já comecem a estudar. E vou elaborar uma tarefinha para que a gente possa fazer. E na segunda-feira eu digo que tarefinha é essa. Acho que eu digo até antes. Eu jogo aí no grupo, acho que amanhã dá para jogar no grupo, para que vocês possam responder e me enviar na segunda-feira. E na segunda-feira a gente já tem aula, ok? Na segunda-feira, 7 da noite, a gente tem aula para a gente continuar esse assunto. E aí eu acho que ele vai falar com vocês, porque na partir de segunda-feira a gente vai cumprir o horário regular. Então, as minhas aulas serão segunda-feira de 7 às 8h20 e na sexta-feira de 8h20 até às 10 horas. Combinado? Alguém tem alguma pergunta? Combinado. Combinado, Beguinha. Se cair agora, se alguém tiver alguma pergunta e a gravação cair, vocês podem perguntar lá no grupo. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Falei rápido, falei devagar, a aula foi boa, o tom está bem. Boa. Falei hoje bem calmo para que a gente possa... A gente ainda tem 8 minutos de aula. Se alguém quiser fazer a pergunta. Que eu não precisei nem ficar tirando foto, só tirei foi print. Mas aí não precisa tirar o print, porque eu mando para vocês.
ok? É Na porque eu próxima gosto vez. de escrever, que para mim, quando eu Ah, estou escrevendo, tá entrando mais ainda, reforçando. Cabeça. pronto. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma colocação? Como é que está a quarentena de vocês? Estão aproveitando para estudar? Falando nisso, é o seguinte, eu vou começar a colocar livros aí para vocês darem uma lida. Alguns artigos interessantes para que vocês possam estudar e não ficar só trocando fake news pelo WhatsApp, ok? Ninguém gostou da minha ideia, não. Ninguém respondeu. Certo, professor. Certo, professor. Beleza, pessoal? Então, boa noite. Boa noite. Não saiam de casa. Viu? Não saiam de casa. Fiquem em casa. Vamos ficar o máximo. Só vamos sair se for realmente necessário. Cuide dos velhinhos de vocês. Passa a chave em casa. Não deixe os velhos sair. Certo? Porque segundo, né, a Organização Mundial da Saúde e as autoridades sanitárias do Brasil, né, o pique vai ser semana que vem. Semana que vem o negócio estoura. Então vamos ficar em casa para a gente se proteger, para mais rápido ainda a gente poder se encontrar pessoalmente, poder se abraçar e poder continuar nossa vida normalmente. Ok? Ok. Boa noite e bom final de Ok, semana para todos professor. vocês. Para o senhor também. Boa Abraço. noite, professor. Tchau. Tchau. Tchau.